Troca de passes de volta e agora é hora de falar do Campeonato Gaúcho, que tem o seu campeão e é o Internacional, hein? Depois de 9 anos, o Internacional venceu o Grêmio, já tinha vencido a primeira partida na Arena do Grêmio por 2-0, tinha construído essa bela vantagem, aí jogando num Beira-Rio lotado, conseguiu um empate com um golaço de Ener Valencia, minutos depois. Que golaço, meu. Que, né, como pega Cobrança bem, né? de falta. Que Perfeito. cobrança. E aí o Wagner Leonardo empata de cabeça alguns minutos depois, mas o Inter estava jogando com o regulamento, né? Estava mais do que Curiosidade nessas suficiente. 3 grandes finais que a gente teve nesse fim de semana, né, em Minas, no Rio e no Rio Grande do Sul, que os times que venceram o primeiro jogo conseguiram administrar muito bem o jogo da volta. O do Atlético Mineiro, então, era uma vantagem absurda, 4-0 e tal. Mas tanto o Flamengo, que venceu o Fluminense por 2-1, como o Inter, que já havia vencido o Grêmio por 2-0 na ida, fora de casa, conseguiu levar bem o jogo também de volta e impedir esse octacampeonato do Grêmio, né? Então, assim, é um título que a gente muitas vezes fala assim, é título estadual e tal. Bom, mas primeiro é um Grenal, então isso já ganha, simbólico, já ganha uma dosagem extra. E o fato de você impedir um octacampeonato que só o Inter tem no Rio Grande do Sul. Então, é um título muito importante, acho que para o Roger também, para uma consolidação de trabalho do Roger, que começou no ano passado, com belíssimo futebol no Campeonato Brasileiro. E esse ano demorou um pouquinho a engrenar, até porque você precisa treinar, recuperar, reforçar a memória dos caras também e tal. Mas o Inter vai forte para a temporada. Invicto, né? Eu acho que o Inter vai forte para a temporada, tem Libertadores pela frente. Acho que o Inter é um ótimo candidato brasileiro para brigar nas grandes competições esse ano, em 2025. Não apenas pelo título, não, tá? Não, é pelo que ele já tinha feito no ano passado. O título é a consolidação, mas pelo futebol, pela forma como joga, pelos jogadores que tem, eu acho que é um título muito justo e acho que abre uma porta interessante para o Inter em 2025. Olha o golaço do Valencia aí. Acho assim, impressionante, importante demais também, né, Eric, para ele fazer esse gol, porque a gente sabe, assim, o Valencia chega ao Inter em 2023 com uma expectativa muito grande, Não, porque ele é ótimo. E demorou para ele começar a fazer gol, né? Hoje Ele vem como um contraveneno ao Luiz Soares no Grêmio, né? Estamos falando de jogadores de prateleiras diferentes, mas é um cara grande no futebol. Sim, também. ele é muito bom jogador. Ele se destacou, por exemplo, em campanha de Premier League do Crystal Palace. Então, é um jogador que, hoje, por exemplo, não dá nem para dizer que ele é titular do Inter. Ele estava jogando porque o Borré se lesionou. Aliás, é um outro ponto de destaque isso. O Inter vence o Grêmio sem, basicamente, o seu principal jogador da metade do ano passado para cá, que é o Wesley. O Wesley ficou de fora do primeiro jogo. O ataque, né? O Borré, Eles entram só no final. E o Alan Patrick não estava 100%, porque voltou de lesão recentemente também. O próprio Thiago Maia perdeu foi e voltou. Ia sair, né? Foi e voltou. Então, o Bruno Henrique foi titular hoje. Olha a imagem que a gente estava falando com o PC ali. Não tem como definir nada. E assim, pro Grêmio, cara, por mais que eu acho que o Grêmio tenha feito um jogo hoje melhor do que fez semana passada, principalmente depois que leva o primeiro gol do Inter, né? Acho que a reação do Grêmio nas duas partidas também, é melhor. né? Não tem muito o que fazer. Acho que dá pra gente citar a revolução na escalação do time, né? Por parte do Gustavo Quinteiros. O Edenilson, por exemplo, ninguém esperava ele jogando na função que jogou hoje. Ou era Cristaldo ou era Monsalvo. Edenilson acabou entrando. O Igor Serrotti, lateral da Seleção Sub-20, jogou, né, à frente do João Pedro e do João Lucas, né? Os dois laterais do Grêmio, que são ali mais experientes e que disputavam, em tese, a posição titular para essa partida. Só que, assim, comparando com o Inter, tá num estágio bem abaixo, né? Porque mudou treinador, mudou muita gente do elenco, tem muita gente chegando há pouco tempo, né? Vários jogadores que disputaram essa final. A defesa, então, totalmente tem gente que não tem nem... O próprio treinador, né? Tem gente que não tem nem 10 jogos pelo Grêmio. Já disputou aí 2 Grenais de final. Então, é uma construção que vai ter que ter um pouco mais de paciência ao longo da temporada. E, é claro, tentando resolver mais rápido os problemas, sobretudo defensivamente. É uma coisa que eu, sinceramente, não esperava do Grêmio com o Gustavo Quinteiros nesse início, não. Sempre foi um técnico que montou sistemas defensivos mais sólidos e está tendo essa dificuldade inicial no Grêmio. Esse é o ponto. E acho que, assim, as classificações na Copa do Brasil mostraram que o Grêmio está longe ainda de ser uma equipe confiável, sólida para o restante da temporada, né? Então, agora dá uma paradinha até começar o Campeonato Brasileiro. Talvez seja um bom momento também para treinar, descansar, recuperar e preparar o time para o Campeonato Brasileiro. Mas é o que o Coutinho falou. A gente vem de um Vélez campeão argentino
sob o comando do Quinteiros, com a melhor defesa da competição. De 27 jogos, o Vélez não levou gol em 13. Exato. Melhor defesa da competição. E aqui no Grêmio, um time assim que, por enquanto, não é um time sólido atrás. Até em alguns momentos foi bem vulnerável, né? Falhas bobas. Se a gente pega os 2 gols do Inter no primeiro jogo, é 1-2 entre ponta e lateral que o Grêmio não consegue marcar. Ou o Pavão entra de primeira e leva um drible dentro da área, ou o Christian Oliveira não acompanha o Bernabé. Logo o Bernabé, que é um dos melhores laterais esquerdos em atividade no futebol brasileiro. Então, aí entra o Alan Patrick sozinho pelo outro lado. A área é mal protegida, sabe? Então, assim, são coisas básicas que o Grêmio precisa ajustar pro restante da temporada. O Campeonato Brasileiro é muito pesado, cobra esse tipo de falha de uma maneira bem cruel. O Grêmio recebe o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro, imagina. Tá bem o tamanho do jogo. Jogaço. Agora, você viu a camisa do Roger, né? Essa terra tem patrão, né? Assim, o Roger é um jogador histórico do Grêmio, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro. É um grande nome na história do Grêmio como atleta profissional. Óbvio que hoje é um outro momento. Mas eu, que sou mais velho, me chamou a atenção ver o Roger com a camisa do Inter. Você nunca acha que você vai ver uma cena Exatamente, dessa, né? Escrito, essa terra tem patrão, e um baita escudo colorado ali, né? Não, normal, assim, não tem nenhuma crítica a isso, não. Eu só acho, assim, me saltou aos olhos a imagem, né? A gente vê o quanto futebol é dinâmico. Mal comparando, é como se a gente vê, sei lá, o Kahneman daqui a 20 anos treinando o Inter e com a camisa dessa. Que o Roger foi emblemático na história do Grêmio. Vou te falar assim, vou te dar um exemplo. O Felipe Luiz, num clube do Rio, sendo campeão em cima do Flamengo, dirigindo o Fluminense, Vasco, Botafogo, escrito assim, no Rio de Janeiro é esculacho, sei lá, e um escudo do outro time. Pode acontecer. Não, claro, e se acontecer é normal, o futebol é profissional hoje em dia. Mas salta aos olhos assim, a imagem do Roger ali com um escudão colorado. Tá à vontade demais. Que legal a gente vê o ressurgimento do Roger, né, como treinador. Exato. Ele tinha feito um grande trabalho no Juventude ano passado. Quando ele sai do Juventude, se eu não estou enganado, o Juventude estava na primeira página da tabela, acho que se não me engano era o 10º colocado. Quando ele sai do Juventude. Estava brigando contra o próprio Inter pela vaga na Copa do Brasil, né? Para andar na Copa do Brasil. E tinha eliminado o Inter no Campeonato Gaúcho. Na semifinal. Fez a final do Gaúchão ano passado contra o Grêmio. Perdeu, mas fez jogos duros com o Grêmio. E assumiu o Inter. Eu, sinceramente, tinha muito receio da receptividade que ele teria, né? Porque a gente sabe que as coisas não funcionam da noite para o dia e o histórico dele no Grêmio poderia pesar contrariamente. Tem muito clube que não deixa de contratar um treinador por causa da identificação. E lá é muito pesado, né? gente. Lá é muito pesado. Assim, o início dele é um início difícil. Ele consegue fazer o time reagir com um trabalho muito autoral. É muito diferente as coisas que o Inter faz do que tentava fazer com o Kudê. Inclusive, aproveita melhor os jogadores. É um grande... O Bernabé não existia no Internacional, por exemplo. Só para dar um exemplo do que o Coutinho era tá reserva falando. do René, que hoje nem no Inter está mais. Está no Fluminense. Não, ele ajeitou o time. Tem uma arrancada impressionante no Campeonato Brasileiro. Conseguiu administrar 2 jogadores de tamanho do Borré e do Valência. Não é fácil botar um deles no banco. Não é fácil. E o Roger, com a habilidade dele e tudo, conseguiu. O Valência passou boa parte do Campeonato Brasileiro sendo reserva no Internacional. Ele tá... Isso aí, o título só sacramenta realmente esse... E só uma coisa rapidinho. Quando eu falo ressurgimento, não é que ele estava apagado, é porque se esperava muito do Roger inicialmente, ele acabou não encaixando alguns trabalhos e teve que dar alguns passos atrás para retomar a carreira. Tomara que agora ele consiga seguir aquele voo o que o Coutinho imaginado quer dizer, hoje ele dirige um time que pode ser campeão em outras competições mais importantes na temporada. Um time Exato. grande. Quando a gente for fazer a lista de favoritos para o Campeonato Brasileiro, o Inter vai estar na parte de cima. Sem dúvida.